pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula irei resolver as atividades de Química da semana 2 do volume 4 do primeiro ano de ensino médio regular. Essas atividades são sobre a evolução histórica da tabela periódica. Mas antes de irmos para as resoluções, eu peço a vocês que se inscrevam no canal do Escola Online aqui no YouTube, deixe o seu like se gostar da aula e ative as notificações para vocês sempre estarem por dentro quando surgir alguma aula no canal, certo? Também nos acompanhe nas nossas redes sociais. No Instagram, nós estamos colocando várias informações, novidades e quiz para vocês testarem o conhecimento de vocês. Segue lá, nos acompanhe lá, ok? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Como de costume, antes de irmos para a resolução das atividades, vamos dar aqui uma fundamentação teórica. Nós vamos trabalhar nessa aula com a evolução da tabela periódica, a evolução histórica. A gente vai falar um pouquinho de como surgiu essa tabela periódica, com que intuito, e depois a gente vai ver um pouquinho de estrutura. Na próxima aula a gente vê propriedades periódicas. Então, gente, com a descoberta de inúmeros elementos químicos, houve a necessidade de organizá-los. Por quê? Porque apesar de serem elementos químicos diferentes, eles possuíam características e propriedades semelhantes. E aí veio algumas tentativas para agrupá-los de acordo com as suas características. Nós vamos ver aqui as mais importantes. A primeira foi de suma importância, foi avaliada por um químico alemão, de nome Dobereinier. Não sei se é assim que pronuncia, mas a gente vai falar dessa forma, tá bom? Eu, pelo menos, não sei a forma correta de pronunciar. Eu falo Dobereinier, ok? Percebeu que alguns grupos de 3 elementos possuíam características semelhantes. E aí ele deu o nome de tríades. E tinha algo em comum, que se você pegasse a massa do elemento da extremidade, por exemplo, essa tríade aqui, lítio, sódio, potássio. Se você somasse a massa dos elementos da extremidade, 7 com 39, a média desse somatório seria uma massa igual ou próxima da massa do elemento intermediário, do elemento do meio da tríade. O mesmo aqui, ó, se somar 32 com 127 vai dar um número, uma média próxima de 79, certo? Então esse foi a primeira tentativa de organizar os elementos, ficando conhecida como tríade de Dobereinier. Outra tentativa de organizar os elementos foi feita pelo francês Champ-Cortois. De forma prática, ele organizou os elementos químicos em um arranjo tridimensional, que ficou conhecido como parafuso telúrico. Então, como que ele organizou? Ele organizou esses elementos em ordem crescente de massa, e os elementos com propriedades semelhantes, eles apresentavam em uma mesma linha vertical. Então, ele foi fazendo aqui, ó, o arranjo tridimensional. Então, aqui é um parafuso. Em torno desse parafuso, ele foi colocando os elementos químicos. E a ordem da massa atômica na parte superior. Então, os elementos de menor massa atômica. E à medida que for descendo no parafuso, vão ter maiores massas. E aqui, na vertical, são elementos que apresentam propriedades semelhantes. Então, esse arranjo aqui ficou conhecido como parafuso telúrico. Uma próxima tentativa foi feita por John Newlands. Ele apresentou as suas observações à Sociedade Química de Londres e ele notou que se colocados os elementos em ordem crescente de massa, as propriedades de certos elementos se repetiam a cada 7 elementos. Então, por exemplo, aqui, de 1 a 7, o oitavo era com características similar ao primeiro. Então, a cada 8 ia se repetindo as propriedades. E essa organização ficou conhecida como Lei das Oitavas de Newlands. Ele associou também as notas musicais, porque ele era um amante da música.
e por ele ter associado as notas musicais, a sua organização virou um pouco motivo de piadas, né? Mas ele contribuiu muito para a ideia de periodicidade das propriedades dos elementos, apesar de não ter sido reconhecido no momento em que expôs suas ideias. E uma das últimas tentativas de organização que nós vamos ver aqui que foi realizada pelo professor Mendeleev. Mendeleev escreveu um livro e, na verdade, ele ficou conhecido como o pai da tabela periódica. Por que, Simone? Porque a organização, a forma com que ele organizou os elementos é a base para a tabela periódica atual. A organização dele foi extremamente importante para que a gente chegasse na tabela periódica que nós utilizamos hoje, a organização que nós utilizamos hoje. Segundo conta a história, Mendeleev ele era muito organizado e catalogava os elementos em fichas, com todas as suas características. E aí, num certo momento, ele organizou essas fichas em ordem crescente de massa, conforme as suas propriedades começavam a se repetir. E aí, de forma criteriosa e, digamos, audaciosa, Mendeleev ele previu a existência de alguns elementos. Então, por isso, gente, que a classificação dele é tão importante. Além dele classificar aqueles elementos químicos já descobertos com as propriedades já conhecidas, ele previu a descoberta de alguns elementos. Além disso, previu algumas características desses elementos, como densidade, como massa, e, além disso, ele identificou que poderia haver erros em alguns elementos já descobertos. Então, gente, aqui é a tabela periódica na qual Mendeleev propôs a sua organização. Ele organizou em séries, que são em grupos e em séries. E aí, a gente vai notar que a tabela está cheia de espaços vazios, porque ele acreditava que haveria átomos que iriam preencher esses espaços vazios. Além disso, temos aqui pontos de interrogação e número aqui a massa atômica. Por quê? Porque apesar de não existir ainda, no momento que ele organizou a tabela periódica, elemento com essa massa, ele acreditava que iria ser descoberto esses elementos. E uma outra situação muito importante que ele imaginou pelos estudos dele, pela observação dos elementos telúrio e iodo, que, na verdade, essas massas elas estariam incorretas. Se fosse organizar aqui, colocar o iodo, número atômico, a massa atômica até então caracterizada como 27, o iodo tinha que estar por aqui. E pelas características do iodo, Mendeleev o colocou nessa posição, acreditando que a sua massa estaria errada. Mais à frente a gente vai ver que Mendeleev estava correto. E aí, a última organização, não muito diferente da que Mendeleev propôs, Moseley ele notou que os elementos químicos eles ficariam melhor caracterizados se, no lugar de massa atômica, a gente colocasse em ordem crescente de número atômico. Lembrando, o número atômico é igual ao número de prótons. E aí ele organizou a tabela periódica de forma mais adequada, que é exatamente a tabela periódica a estrutura da tabela periódica que nós temos hoje. Da tabela periódica proposta por Moseley para a tabela periódica atual, existem poucas modificações. São questões só de atualizações, elementos químicos que surgiram após a sua organização, a organização de Moseley. E quando os elementos são dispostos numa série crescente de número atômico, foi possível determinar que suas propriedades se repetem periodicamente. E aí, essas propriedades periódicas nós iremos estudar na próxima aula. Nós vamos agora ver um pouquinho da estrutura da tabela periódica atual. Então, aqui, gente, é a organização com praticamente, com todos os elementos químicos, mas aqui ela não está tão atualizada porque esses últimos elementos químicos aqui, não estão com o nome que receberam
na última atualização dela, certinho? Mas vamos lá. Essa aqui é a tabela. Uma coisa muito importante, toda tabela periódica tem uma legenda, certo? Toda tabela periódica, todo elemento químico, ele é representado por um símbolo. Então, o que está escrito em preto aqui, que nós estamos observando, em algumas posições preto, outras vermelhas e outra azul, é o símbolo do elemento químico. Na parte superior, o número encontrado é o número atômico, a parte inferior é a massa atômica. E aqui está o nome do elemento químico, certo? Outra coisa que nós podemos observar aqui é que a tabela periódica ela está com diferentes cores. Mais para frente eu vou explicar essa classificação. E uma outra observação que eu já até falei é a forma como esses símbolos eles estão escritos. Nós temos símbolos preto, símbolos vermelhos, azuis e cinza. Por que está assim, professora? Todos os elementos que estão com a simbologia na cor preta são elementos que são encontrados na forma sólida na temperatura ambiente. Os de simbologia vermelha são líquidos à temperatura ambiente e os azuis são gasosos. E aqueles representados com simbologia cinza é que são elementos artificiais, são elementos produzidos em laboratório, não são encontrados na natureza, certinho? Então vamos agora às próximas organizações da estrutura da tabela periódica. Ah, outra coisa, lembrando aqui, ó, vocês lembram que eu falei com vocês que o iodo, Mendeleev colocou ele nessa posição aqui do lado do telúrio, porque ele imaginava que pela massa do iodo e pelas características do iodo, ele não seria colocado na posição que deveria? Mendeleev estava correto. Verificou-se, então, em estudos posteriores, que o que Mendeleev tinha visto avaliando as propriedades dos elementos, ele estava correto. A massa não era 27, a massa era próxima de 127, certo? E aí a gente vai ver que a estrutura da tabela periódica ela é dividida em linhas e em colunas. As linhas podem ser também denominadas de nível ou período. Nível. Professora, a gente estudou alguma coisa de nível. Estudamos níveis de energia. Quantos níveis de energia a gente viu que o átomo tem? 7 níveis. E quantos níveis de energia tem a tabela periódica? 7 também. É coincidência? Não, porque está relacionado. Então, todo elemento que está apenas no primeiro período são elementos que têm apenas um nível de energia. Já os elementos do segundo período são elementos que têm 2 níveis de energia. E assim sucessivamente, até chegar aqui no último período, 7. Os elementos que estão aqui apresentam 7 níveis de energia. Certinho? Agora, nós podemos ter essa representação na horizontal, que são linhas, níveis ou períodos, e tem também a representação vertical, que nós podemos chamar de coluna, grupos ou família. Aqui, vocês vão perceber que tem aqui, ó, 1A, 2A, 3B, 4B. Essa nomenclatura, na verdade, não é mais usada. É uma nomenclatura para as colunas antiga. Agora a gente usa, aí o PAC colocou como padrão numerar de 1 a 18, certo? Então, vai ser o que a gente vai falar aqui, da coluna 1 à coluna 18, do grupo 1 ao grupo 18. E quando a gente referir a família, é que algumas famílias, elas ganharam nomes distintos. Aí vocês me perguntam, nossa, eu preciso saber disso? Precisa, tá bom? Precisa. Então, vamos lá. Todos os elementos, com exceção do hidrogênio, que estão no grupo 1, são também chamados de metais alcalinos. Por que o hidrogênio não? Mais para frente eu explico, tá bom? Então, todos os elementos da coluna 1, exceto o hidrogênio, são chamados de metais alcalinos. Do grupo 2, são os metais alcalinos terrosos. Do grupo 3 ao 12, então da coluna 3 ao 12,
são todos classificados como metais de transição. 13 é a família do boro, 14, família do carbono, 15, família do nitrogênio, 16 são os calcogênios, 17 são os halogênios e o grupo 18 os gases nobres. Aí você fala assim, ai meu Deus, não vou conseguir lembrar disso não. Dá um jeito e memoriza de alguma forma. Por quê? Porque é necessário, determinado exercício não vai falar, o elemento do grupo 16. Ele vai falar o elemento da família dos calcogênios. Aí se você não sabe que o grupo 16 são os calcogênios, o exercício você não vai conseguir fazer. Entendeu? Então, é necessário. Essa nomenclatura aqui das famílias, ela é muito usada. Ok? E aí, a gente vai ver aqui a tabela periódica. Vocês estão vendo que eu falei com vocês que elas apresentam cor diferente? Essas cores diferentes são, assim, representadas pela classificação dos grupos grandes. O que seriam esses grupos grandes? Primeiro aqui o hidrogênio, se vocês notarem, é o único que está branco. Por quê? Porque o hidrogênio ele é considerado um elemento atípico. Ele é um elemento que possui algumas características parecidas com esses elementos que estão em verde. Esses elementos em verde são os metais. Então, o hidrogênio apresenta algumas características de metais, mas ele também apresenta algumas características de ametais, que são os que estão em amarelo, e também apresenta algumas características dos gases nobres. Por exemplo, é um elemento gasoso. Então, essa aqui, a coluna 18, é a coluna dos elementos classificados como gases nobres. Então, vamos lá. Elemento atípico, metais, ametais e gases nobres. Aí vocês falam assim, eu preciso saber essa classificação? Novamente, eu respondo, precisa. Professora, mas como que eu vou diferenciar esses elementos aqui amarelos dos verdes? Porque quando a gente está numa prova, a gente recebe tabela periódica preto e branco. Pois é, pessoal. Então, vocês precisam entender que abaixo do boro aqui, vocês vão fazer uma escadinha, literalmente uma escadinha. A última coluna, gás nobre. Acima dessa escadinha, abaixo aqui do boro que começa, são os ametais. Abaixo são metais e aqui o elemento atípico, o hidrogênio. Certo? Memorizem, é necessário. Uma outra forma de classificar é quanto a elementos representativos, elementos de transição, gases nobres. Então aqui, ó, novamente, é o elemento atípico, ele não é classificado junto com nenhum outro elemento. Todos os elementos que estão aqui em rosa são elementos representativos. Aqui é a mesma classificação, é gás nobre. E aqui a gente tem os metais de transição. Metais de transição externo e interno. Aí você fala assim, não entendi isso aí de transição interna e externa, não. Por quê? Tá vendo aqui essas duas linhas separadas da tabela periódica? É porque, na verdade, todos esses elementos aqui, do La, que é o lantanídeo, até o Lu, são elementos que têm a mesma característica para estarem nessa posição aqui da tabela periódica, no grupo 3, na coluna 3 do sexto período. Só que são muitos elementos e não daria para representar todos aqui nesse quadradinho. E se a gente estendesse também a tabela periódica dessa forma, ia ficar muito comprida. Então, por isso, são elementos representados aqui, nessa parte aqui de fora, separado da tabela. Então, eles são classificados como metais de transição interna por serem aqui dentro que deveriam estar representados. E aqui a mesma coisa. A segunda linha, todos os elementos eram para estar aqui nessa posição. Eles possuem características para estar aqui. Então, aqui são os metais de transição externa, aqui metais de transição interna. E por último, gente, a tabela periódica ela tem relação direta com o diagrama de Linus-Pauling. Como eu falei com vocês, né? As linhas são também classificadas como os níveis de energia. Por que é classificado diretamente com Linus-Pauling? Pois os elementos químicos, eles estão presentes no período relativo ao seu número de camadas eletrônicas. Por exemplo, o sódio, gente, ele tem
11 elétrons. Número atômico 11, ele neutro tem 11 prótons, então tem 11 elétrons. Na distribuição, a gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aí, significa que ele tem quantos níveis de energia? O último aqui é o terceiro nível, ele está no terceiro período da tabela periódica. Todos os elementos que estão no terceiro período da tabela periódica, o nível mais externo é o terceiro, é o 3. Entenderam? Então, note que o sódio tem 3 camadas, logo pertence ao terceiro período da tabela periódica, certo? E aí, outro fato importante é a terminação da configuração eletrônica. Essa terminação da configuração eletrônica também segue uma periodicidade de um elemento quando relacionado à coluna ocupada na tabela. É isso, Simone? É isso aqui, gente. Todo elemento do grupo 1 vai terminar em S1. Todo do grupo 2 vai terminar em S2. E também aqui, ó, esse primeiro aqui dos gases nobres também vai terminar em S2. Todos da 13 vão terminar em P1, todos da 14 em P2, da 15 P3, P4, P5, P6. Depois todos aqui, todos os elementos de transição externa vão terminar em D. D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E todos daqui, metais de transição interna, vão terminar em F. Então, novamente, as propriedades periódicas, a tabela periódica, a forma da organização está relacionada diretamente ao diagrama de Linus-Pauling. Então, gente, nós vimos um pouquinho da história de como surgiu a tabela periódica até chegar nos dias atuais e a gente viu um pouquinho da estrutura da tabela periódica. Agora, nós vamos para os exercícios. Primeiro exercício. Decida se os elementos lítio, sódio e potássio formam uma tríade. Justifique. Então, gente, eu trouxe aqui uma proposta de resposta. Para a gente classificar como uma tríade, é necessário que a massa do elemento do meio, né, intermediário, seja a média do somatório das massas dos elementos da extremidade. Então, nas tríades de Daubert-Rénier, o elemento central, no caso em questão, o sódio, deve apresentar massa atômica como média da soma da massa do primeiro elemento, que é o lítio, e do terceiro. Então, fazendo essa média, então a massa do lítio mais massa do potássio por 2, vai ser 7 mais 32, dividido por 2, que é 46 por 2, que é igual a 23, que é exatamente a massa do sódio. Logo, esses três elementos eles podem ser classificados como uma tríade, porque 23 é a massa atômica do sódio, o lítio, o sódio e o potássio, então, formam uma tríade. Tranquilo, né, gente? Para fazer essa questão, era necessário saber a tríade e os conceitos de Daubert-Rénier, certinho? Próxima atividade, atividade 2. Que ordem Mendeleev seguiu para colocar os elementos químicos em uma de suas primeiras tabelas? Como ficou estabelecida essa ordem na tabela periódica atual? Então, como a gente viu lá na parte teórica, Mendeleev organizou os seus elementos químicos por ordem crescente de massa atômica. E os elementos químicos estão organizados hoje na tabela periódica por ordem crescente de número atômico, certo? Então, está aí a proposta de resposta. Mendeleev organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica e a tabela atual ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Muito tranquilo, né, gente? As atividades dessa semana são bem tranquilas. Atividade 3. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio, de símbolo Se. Com base na tabela de classificação periódica dos elementos, então a tabela periódica, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao do selênio são. Então, gente, está aqui a tabela periódica fornecida lá no PET, eu peguei a mesma para vocês acompanharem. Então, o selênio está aqui. Quais são os elementos que vão apresentar propriedades semelhantes ao selênio? Serão aqueles elementos que estão classificados
na mesma família, no mesmo grupo. Então, gente, toda vez que falar de características semelhantes, propriedades semelhantes de um elemento, nós estamos falando de elementos de uma mesma família, certo? Então, o selênio é da família do grupo 16, da família dos calcogênios. Então, o selênio vai ter propriedades iguais, similares aos elementos aqui classificados no grupo 16, certinho? Então, a resposta dessa atividade é a letra B. O selênio ele vai ter propriedades semelhantes ao telúrio, ao enxofre e ao polônio, porque são elementos de uma mesma família, certinho? Atividade 4. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Então, gente, novamente a tabela periódica. O número atômico de 18 é o argônio. Ele está aqui no grupo 18, também chamado de gases nobres. Então, a resposta da atividade 4 ela é muito simples, letra E, certo? Última atividade, atividade 5. Entre os pares de elementos químicos, o par que reúne elementos com propriedades químicas mais semelhantes é... Então, novamente, gente, falou em propriedades semelhantes, falou em elementos que estão em uma mesma família. Então, vamos aqui, novamente, tabela periódica. Então, onde estão o sódio e o potássio? O sódio está aqui, o potássio está na mesma coluna. Pergunto a vocês, se estão na mesma coluna, na mesma família, possuem propriedades semelhantes? Possuem. Então, letra A é a alternativa para essa questão. Vamos olhar os outros elementos. Cloro e argônio. Eles estão aqui no mesmo período, mas estão classificados em famílias diferentes, possuem propriedades diferentes. A única semelhança aqui é que eles possuem o mesmo nível de energia, ok? Cálcio e cobre. Então, aqui também, eles são elementos que estão no mesmo período, mas não são semelhantes porque não estão na mesma família. Flúor e bário. Então, flúor está aqui, bário está cá. Então, são elementos que nem no mesmo período eles estão, certo? Então, eles não possuem propriedades semelhantes. E, por último, hidrogênio e iodo. O hidrogênio está aqui, o iodo está aqui, também não possuem propriedades semelhantes. Então, a resposta da atividade 5, letra A. Então, finalizamos aqui as atividades da semana 2. Mas antes de encerrarmos essa aula, eu gostaria que vocês visitassem aqui esse site que fala um pouquinho da Sala Mendeleev. Lá vocês vão encontrar a história da tabela periódica, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto da Sala Mendeleev. A Sala Mendeleev, ela pode receber visitas. Nesse período de quarentena não está funcionando, né? Mas ela está aqui na cidade de Viçosa, na mesma cidade que eu moro. Então, essa tabela periódica, quando ela surgiu, eu ainda estava no UFV. Eu não fiz parte do projeto, mas eu conheço os professores responsáveis pelo projeto. É um projeto muito legal e quem tiver oportunidade, venha conhecer a Sala Mendeleev, aqui na Universidade Federal de Viçosa. Certinho, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, deixe seu like. Se teve alguma dúvida, deixa no comentário, vai ser um prazer poder responder. E nos sigam nas nossas redes sociais, sempre estaremos colocando as novidades. No Instagram, sempre colocaremos o cronograma de postagem das aulas no fim de semana, no domingo. Então, nos acompanhem lá para vocês saberem quando a aula vai ser postada, ok? Então, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.